Hoje o tema do nosso culto são as leis gravadas no coração. E nós vamos dar sequência ao estudo que estávamos fazendo ontem, falando a respeito da nova aliança. Como tudo na nova aliança é novo e melhor do que o que existia na antiga aliança. Por isso eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 8, e lermos a partir do versículo 8. Ontem nós fizemos a exposição de Hebreus 8, de 1 a 7, e hoje faremos a exposição de Hebreus, capítulo 8, versos 8 a 13. Então, o nosso objetivo é fazer a exposição deste capítulo todo. O tema é as leis gravadas no coração, e eu quero convidar os irmãos a fazermos a leitura. Está escrito assim na palavra de Deus. Porque ele diz, repreendendo-os: dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois não permaneceram naquela minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. E eu lhes serei Deus, e eles me serão povo. Ninguém terá de ensinar ao próximo, nem a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois serei misericordioso para com as suas obras más, e não me lembrarei mais de seus pecados. Versículo 13. Ao dizer que esta aliança é nova, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhece está perto de desaparecer. Amém. Graças a Deus. Feche os seus olhos, deixe sua Bíblia aberta, vamos orar. Senhor, mais uma vez, nos aproximamos de Ti, ó Deus eterno e santo. Senhor, e nós exaltamos ao Senhor por sua graça, que nos sustenta todos os dias da nossa vida. Te louvamos, Pai, pois sabemos que se estamos aqui firmes no caminho, se estamos progredindo na jornada para o céu, se no nosso coração existe um interesse real pelas Escrituras, meu Deus, e o nosso desejo é conhecer mais a Jesus e ter mais comunhão com Deus e mais intimidade com o Senhor. Sabemos que tudo isso procede de Ti e é obra da Tua graça em nosso favor. Por isso, Pai, Te adoramos, louvamos o Teu nome por aquilo que aprendemos ontem, louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua palavra lida agora, Senhor Deus, e por toda a instrução que receberemos dela, por todo o alimento espiritual que a Tua palavra proporciona para nós. Também rogamos, Senhor, pois lembramos dos nossos pecados, sabemos que estamos sempre em falha, que sempre pecamos e fazemos o que é mal, e por isso pedimos, Senhor, tem misericórdia, perdoa-nos as nossas culpas, aceita-nos junto a Ti, Senhor, concede-nos a Tua graça, conduze-nos na Tua presença, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ontem nós vimos como o Espírito Santo, falando através do rei Davi no Salmo 110, revela a superioridade de Cristo como sumo sacerdote, rei e mediador de uma nova aliança. E são estas informações muito importantes para a igreja, e eu creio que muitos crentes se esqueceram disso. Jesus, ele é o único sumo sacerdote da igreja. Ou seja, a igreja de Cristo só tem um sacerdote. E ele está lá no céu, assentado à direita do trono da majestade de Deus. Nós não temos sacerdotes aqui na terra.
Todos os sacerdotes aqui estão numa posição errada com relação a Cristo. Todos os homens aqui que se colocam na posição de sacerdotes estão usurpando o lugar de Cristo. Pois a Bíblia diz, no livro dos Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 8, verso 1, que Jesus é o nosso único sumo sacerdote. E a Bíblia diz também que Jesus é um sumo sacerdote rei. Não é algo que era impossível na antiga aliança, tornou-se possível na nova aliança, pois a nova aliança trouxe consigo uma nova lei. E Jesus é o nosso sumo sacerdote, rei, que ministra em nosso favor, num santuário, num tabernáculo, num santuário melhor que o santuário da antiga aliança. Então nós já podemos perceber que a carta aos Hebreus, ela tem uma ênfase, ela mostra que tudo na nova aliança é novo e melhor do que havia na antiga aliança. Então a razão dessa carta existir dentro da história, do propósito primário da carta, que era exortar os cristãos hebreus a não retroceder da fé, o propósito da carta também é mostrar isso. A nova aliança é melhor. Ela é nova. E tudo nela é melhor do que a antiga. Jesus é sumo sacerdote melhor do que os sacerdotes da antiga aliança. Jesus é um rei melhor do que qualquer outro rei que existiu no Antigo Testamento. Jesus é um mediador melhor do que Moisés foi. A lei que Cristo instituiu lá no monte é melhor do que a lei que foi instituída no Monte Sinai. Tudo na nova aliança é novo e é melhor. E o caso de Jesus ser o único mediador desta nova aliança melhor, nos ensina uma verdade importante. Ninguém depende de algum líder espiritual ou de alguma instituição evangélica para chegar ao céu. Jesus é o único que pode mediar, intermediar a minha relação com Deus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Cristo. Eu preciso do Senhor. Eu preciso ter comunhão com Cristo. Eu preciso ter um relacionamento real, verdadeiro com Cristo. Isto sim me conduz ao céu. Mas eu não preciso estar debaixo de alguma autoridade espiritual terrena. Esquece isso, isso é invenção dos homens. Isso eles retiram do sacerdócio do Antigo Testamento. Agora, para nós, na nova aliança, o único sacerdote é Cristo Jesus. E ele está onde? No santuário celeste, ministrando em nosso favor. Mas é claro que nós, ao dizermos isso, que nós não precisamos de líderes espirituais, nem de instituições para ir para o céu, nós não queremos correr o risco de ser mal interpretados por alguém. Não é? Nós não somos contra pastores, nós não somos contra igrejas, né, evangélicas. O que nós estamos querendo dizer e dizemos com entusiasmo e com alegria é que o homem é salvo pela graça mediante a fé simples em Jesus. E mais o que precisa para salvar o homem? Diz nada. Assim diz a Bíblia, amados. Não é? Só que hoje nós temos visto intermediários na salvação. Pessoas dizendo que se você não der o dízimo lá para ele, você não será salvo. E você deve ser uma pessoa esclarecida com relação à verdade da palavra de Deus. Porque o que salva o pecador é a fé simples em Jesus Cristo. É a minha fé num Salvador crucificado. É a minha fé num Salvador que sangrou até as 3 horas da tarde e depois morreu. É a minha fé nele que me conduz ao céu, pois ali está o perdão dos meus pecados. Ali está a minha reconciliação com Deus. E ele não permaneceu morto. Ele ressurgiu ao 3º dia. Ele subiu aos céus, diz a Bíblia, lá no livro de Atos, no primeiro capítulo de Atos. E a Bíblia nos diz onde é que ele está agora. Ele está agora sentado no trono, à direita de Deus, no céu, e ministrando
em favor da igreja. Ele sim é o nosso sacerdote. Dele nós precisamos. Jesus é indispensável para a nossa salvação. Mas agora, depois de dizer um pouco daquilo que eu disse ontem, eu quero dar continuidade aqui no estudo, né? Pois ontem nós lemos e falamos sobre esses pontos que eu fiz aqui a minha introdução, e agora nós queremos dar continuidade no estudo. Ontem nós lemos até o verso 7, hoje nós vamos ler dos versículos 8 em diante, mas nós vamos ler já de antemão entendendo uma coisa. O escritor de Hebreus, agora, ele vai citar uma outra passagem do Antigo Testamento e vai interpretar para nós esta passagem. Tá certo? Como foi nessa parte anterior, no capítulo 8, versos 1 a 7, que o escritor de Hebreus faz uma interpretação do Salmo 110, agora o escritor de Hebreus vai interpretar para nós uma passagem do profeta Jeremias, lá do capítulo 31 do profeta Jeremias, mas ele faz a citação aqui do que disse o Senhor lá no livro do profeta Jeremias. E agora, o propósito do escritor de Hebreus fazer isso é nos revelar, é revelar à igreja novos aspectos da nova aliança. Há coisas sobre a nova aliança que nós precisamos conhecer ainda. Está escrito assim: porque ele diz, repreendendo-os, dias virão, diz o Senhor, e que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. O escritor de Hebreus está fazendo uma citação do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 31. E esta profecia, que está contida lá em Jeremias 31 e é citada aqui em Hebreus 8, ela foi proferida 600 anos antes da primeira vinda de Cristo. Então preste atenção. Quando Deus disse estas palavras, a antiga aliança, ela ainda estava em vigor. Tá certo? E foi o próprio Deus que anunciou ao povo que vivia sob a antiga aliança que chegariam dias de uma nova aliança. Foi o próprio Deus que anunciou a chegada da nova aliança. Contudo, essa profecia, ela permaneceu esquecida do povo judeu. Não é tanto que quando o Senhor Jesus chega, eles não lembram que Deus havia dito isso ao profeta Jeremias. Mas, então, Deus, em sua providência, usa o escritor de Hebreus para que ele relembrasse essa profecia ao povo de Cristo, e ele explicasse essa profecia para nós e fizesse a aplicação desta profecia para o povo da nova aliança. Louvado seja Deus. Então aqui nós já pegamos tudo mastigado, porque ele pega a profecia que foi citada em Jeremias 31, traz para o Novo Testamento, e ele explica para nós o que esta profecia significa e traz as aplicações dela para nós. Só que ele começa o versículo dando uma ênfase de que é Deus quem está dizendo isso. Por isso ele começa o versículo 8 assim: porque ele diz. O profeta quer chamar a atenção do povo para o fato de que é o próprio Deus, o próprio Senhor Deus, que firmou o primeiro pacto lá no Monte Sinai, que está agora anunciando a chegada de uma nova aliança. Só que Deus, ele chama a atenção do povo de que modo? Repreendendo o povo. Na minha versão está assim: porque ele diz repreendendo-os. Por que Deus está repreendendo o povo da aliança? Se era o povo que servia a Deus, se era o povo que tinha lei, se era o povo que participava das cerimônias do Antigo Testamento, por que Deus está repreendendo o seu povo? Deus está repreendendo o povo judeu aqui por causa da culpa do pecado que era continuamente achado no povo. Ou seja, o povo estava em falta com Deus. O povo estava em pecado. Todo o povo estava em pecado. Então Deus está repreendendo o povo.
Mas por que o povo da aliança, da antiga aliança, vivia assim? Por que eles viviam meio que aos trancos e barrancos? Não é, aos tropeços. E viviam, e Deus estava sempre falando com eles que eles estavam em falta, que eles estavam em pecado. A razão é que por mais que o povo da aliança se esforçasse para praticar, para obedecer à lei do Sinai, eles nunca conseguiam cumprir a lei perfeitamente. E por isso eles estavam, então, sempre em pecado. E Deus, então, está aqui os repreendendo. Só que nós devemos nos lembrar que Deus não deu a lei para o povo judeu lá no Sinai com a razão de salvá-los através da lei. Não. Aquela lei, os 10 mandamentos, que os homens estão tão apegados ultimamente, ela não foi dada para salvar. Ela simplesmente foi dada para condenar os homens, porque ela exige obediência contínua e perfeita. Ou seja, para que alguém nunca peque, ele precisa nascer, viver e morrer sem nunca quebrar um daqueles 10 mandamentos. Você entende? É isso que os 10 mandamentos exigem. E o povo estava sempre em falta. Porque havia, por exemplo, mandamentos lá que eram muito fáceis de quebrar. O caso da cobiça. A cobiça. Desejar ardentemente alguma coisa. Era um dos mandamentos. E se o homem desejasse, ele estava em pecado. E estava sempre em falta com relação a Deus. Por isso que Deus está aqui repreendendo o seu povo. Não é? Deus está repreendendo o seu povo porque Deus via pecado no seu povo. O apóstolo Paulo, numa passagem de Romanos 7,7, nos ajuda a entender bem. Eu creio que os irmãos não precisam abrir, se for possível, projetar o texto, para que nós venhamos a entender a lei sob a perspectiva de um judeu. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele era judeu. E o que ele fala a respeito da lei? Ele diz assim: eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei. Porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então Paulo está dizendo que a lei trazia aos homens consciência do que era pecado. E quando a pessoa toma consciência do que é pecado, o que é que a carne faz? O que é que o pecado faz? Ele usa esse mandamento para despertar no homem o desejo, no caso aqui a cobiça, e então o pecado desperta a cobiça no homem, né, por causa do mandamento. Então essas leis, elas foram dadas com o propósito de revelar o pecado e de punir o pecado. Só que o problema não era a lei. Como eu disse ontem, o problema não estava na lei. O problema estava no povo, que não conseguia cumprir a lei. O povo queria cumprir a lei. O povo se dispôs a obedecer a lei. Só que, no caso da antiga aliança, esse aspecto eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Na antiga aliança, o povo da aliança não recebeu poder para lutar contra o pecado. Eles não receberam poder do alto, ajuda divina, para lutar contra o pecado. Por isso eles eram continuamente vencidos pelo pecado. Estavam continuamente pecando. Por isso que Deus está aqui repreendendo o povo. Antes de falar da nova aliança, Deus está mostrando esse aspecto de como era viver no Antigo Testamento. Para que nós, aqui na nova aliança, hoje, possamos entender como era a vida de um judeu lá atrás. Esse é o propósito do escritor de Hebreus, ser tão didático, tão vívido em suas palavras, dele mostrar as coisas tão detalhadamente. O propósito dele é pegar a nossa mente e colocar lá no deserto como era viver a vida de um judeu debaixo da lei lá no deserto. Quando o povo pecava, quais eram o que o judeu podia fazer com relação a isso? Ele podia recorrer a um sacerdote e fazer um sacrifício. Só que o que os sacrifícios proporcionavam?
apenas cobriam provisoriamente os pecados. Os pecados nunca eram esquecidos. Não é? A antiga aliança não trazia para o povo da aliança esse benefício do perdão amplo dos pecados, do perdão de Deus dizer assim, eu não me lembro mais dos seus pecados. Com eles tinha o dia da expiação, uma vez por ano. O que se fazia nesse dia? Relembrar os pecados. E fazer então um novo sacrifício. E assim foi durante toda a velha aliança, toda a antiga aliança. Então fica claro para nós, porque quando nós olhamos a vida dos judeus na antiga aliança, eu chego a ficar até aflito em pensar em ter que viver numa religião assim, não é? Sem recursos contra o pecado, tendo a lei que diz para que eu não peque, mas eu sem força, sem auxílio, eu precisar me manter santo e em algum momento a pessoa tropeça, cai no pecado, e como que ele se livra desse pecado depois? Ele não se livra. Esse pecado o acompanha. O que ele tem são rituais, sacrifícios para expiar. No caso, expiar ali era cobrir os pecados provisoriamente. Então, o que fica claro ao olhar para a antiga aliança, ao ver Deus repreendendo o povo por causa dos seus pecados, o que vem ao coração é a necessidade, o desejo por uma nova aliança. Ou seja, o que o povo lá do deserto em pouco tempo percebeu? Nós precisamos de uma nova aliança. E então Deus aqui faz essa promessa. Observe a promessa. Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Veja, Deus, 600 anos antes da vinda de Cristo, diz, dias virão. Só que Deus não dá a data. Deus coloca a profecia do futuro, mas não diz para eles, olha, vai ser daqui 10 anos, daqui 50 anos, daqui 100 anos, 200 anos. Não, o povo não sabia quando essa nova aliança seria instituída. Porém, o próprio Deus garante. Chegariam os dias de uma nova aliança. E é claro que ao observar essa profecia, fica claro para nós também a questão da vinda do Messias. Para instituir, para inaugurar uma nova aliança, seria necessário um novo mediador, um novo legislador, um novo profeta. E então, Deus, quando diz que dias virão e que ele iria estabelecer uma nova aliança, ele estava dizendo que ele iria enviar Jesus. Mas Deus diz aqui que ele iria estabelecer uma aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. Aqui nós precisamos entender o sentido da profecia. Israel, desde a sua constituição, ou o Israel lá no deserto, era um único povo composto por 12 tribos, certo? Milhões de pessoas, mas divididas em 12 tribos. Mas era um povo só, em 12 tribos. Era o povo de Israel, era o povo da aliança. E durante séculos o povo permaneceu unido. Durante o reinado do rei Davi, continuou o povo unido, uma nação só, um povo só, dentro da aliança. Mas depois que morreu Salomão, o que aconteceu? Houve uma separação do povo. Então o povo se separou, formou-se a nação de Israel e o povo de Judá. Em Israel, a capital era Samaria, em Judá, a capital era Jerusalém. Houve uma ruptura no meio do povo da aliança e o povo se separou então. E aqui na profecia o Senhor diz, estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A profecia está dizendo o seguinte, Deus está dizendo o seguinte, eu irei reunificar o meu povo. Eu farei de novo com que o povo esteja todo debaixo de uma só aliança. Ok?
que este povo seja um povo só. E de fato, quando o Senhor Jesus chegou, 600 anos depois que essas palavras foram profetizadas por Jeremias, Jesus, ele foi enviado para pregar para quem? Jesus foi enviado para a casa de Israel. Não sei se vocês se lembram daquele fato, de um momento que Jesus sai para a região de Tiro e Sidom, que era uma região gentílica, fora dos termos de Israel, e lá uma mulher vem gritando atrás de Jesus, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus responde: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus, ele foi enviado principalmente, primariamente, para levar o evangelho para Israel e Judá. Com qual propósito? Unificar os povos. Aqueles que creem no evangelho voltar a fazer parte de um único povo. Mas observe que aspecto maravilhoso acerca da nova aliança. O propósito de Deus aqui seria unir num mesmo povo judeus e gentios. Esse é um aspecto maravilhoso que mostra o quão melhor é a nova aliança em relação à antiga. Na antiga aliança, ela era uma aliança restrita. E por quê? Porque apenas um povo fazia parte daquela aliança. Apenas uma nação. Qual era a nação? O povo de Israel. O povo que Deus tirou da terra do Egito. Mas na nova aliança, é dito o seguinte, que Jesus, há um texto até em Apocalipse que nos faz entender isso, eu acredito, com bastante clareza. Apocalipse 5:9 diz: e cantava um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então, isso mostra que a nova aliança não seria uma aliança restrita a um único povo, no sentido de um único povo como uma nação especial, como Israel era na antiga aliança. A nova aliança, ela reúne em um único povo homens, mulheres, crianças, compradas para Deus mediante o derramamento do sangue de Cristo, pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Vê como a nova aliança é melhor. A antiga era só com o povo. A nova aliança agora alcança o mundo todo, todos os povos, todas as nações. Louvado seja Deus. A misericórdia de Deus. Veja como a nova aliança é melhor. Você entende? Deus prometeu que faria isso. Uma nova aliança de união dos povos. Né? E de fato nós vemos que é isso que o Evangelho promove, uma reunificação dos povos. Pois aquele que é cristão aqui no Brasil, ele lá na China, ele é cristão, e lá ele tem irmãos em Cristo também. E lá no Japão, e lá no Chile, e lá na Turquia, e lá nos Estados Unidos, em todos os lugares da terra, há um povo só. Um povo que foi comprado pelo sangue de Cristo, e que está este povo todo debaixo da nova aliança. Deus está dizendo isso na profecia, que a nova aliança traria uma reunificação dos povos. E louvado seja Deus, isso se tornou real. Pois se nós vivêssemos antes da instituição da nova aliança, nós não teríamos a menor esperança de salvação. Porque nós simplesmente não faríamos parte do povo separado de Deus, que era a nação de Israel. Porém, depois que Jesus Cristo morre, a nova aliança, ela se torna uma aliança global. Todos os povos da terra agora são incluídos. Entretanto, a nova aliança é uma aliança diferente da primeira. Observe aí, o versículo 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirá-los do Egito.
pois não permaneceram naquela minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Veja, Deus diz, eu vou fazer uma nova aliança, mas essa nova aliança não vai ser como aquela aliança que foi feita no Sinai. Ela é diferente, ela é nova, ela é melhor. E o que Deus quer dizer com isso? O Senhor quer levar a nossa mente lá para o Sinai de novo. Ele diz assim, não segundo a aliança que fiz com seus pais, aqui no caso, é uma citação do profeta Jeremias, a palavra era para o povo hebreu que viveu lá em Israel 600 anos antes de Jesus, mas o profeta quer levar aquele povo, e nós também, para um dia específico na história dos judeus. Preste atenção que dia é esse. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. O escritor de Hebreus quer levar as nossas mentes para o Sinai, para aquele dia, para o dia específico em que Deus fez uma aliança com o povo judeu que havia sido recém-tirado do Egito. Deus quer colocar a nossa mente lá naquele dia. Houve um dia na história em que a antiga aliança, a primeira aliança, entrou em vigor. Qual foi esse dia? Naquele dia, lá no Monte Sinai, quando Moisés leu a lei, e o povo então disse, nós vamos obedecer a Deus, e Moisés então matou o animal, e aspergiu o sangue, aspergiu o povo com o sangue dos animais. A partir daquele dia passou a vigorar a lei do Sinai. Mas até quando esta lei do Sinai vigorou? Até o Calvário. Ou seja, houve um dia em que a lei do Sinai foi inaugurada e houve o dia em que esta lei do Sinai foi abolida, que foi no dia em que Cristo morreu na cruz. Só que também a nova aliança foi instituída num dia. Que dia foi? Lá no Calvário, no mesmo dia. Você pode observar que Hebreus 9,16 nos diz isso. Pois onde há testamento é necessário que ocorra a morte de quem o fez, porque um testamento não tem força senão pela morte, visto que nunca terá valor enquanto viver o que fez. Nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue. Então, a primeira aliança foi consagrada quando o animal foi morto lá aos pés do Monte Sinai para consagrar o povo. E a nova aliança, ela entrou em vigor quando o sangue de Cristo foi derramado na cruz. Foi naquele dia que a antiga aliança cessou, teve seu fim, e a nova aliança, ela entrou em vigor. Então eu gostaria que os irmãos guardassem isso. De que dia a que dia vigorou a antiga aliança? Desde o dia que Deus instituiu esta aliança no Sinai, até o dia da morte de Cristo. Até aquele dia. Naquele dia, quando Cristo morre na cruz, a antiga aliança, ela chega ao seu fim. Mas quando Jesus Cristo morre, entra em vigor a nova aliança. E quando esta nova aliança terminará? Nunca mais. Ela é eterna. Por isso que o nosso sumo sacerdote rei já está no céu, assentado no céu. Ele já está na eternidade. E é para lá que o povo da nova aliança irá logo depois que deixarmos este mundo. Por isso Deus diz que a nova aliança não seria segundo a aliança que ele fez com os pais do povo judeu no dia que os tomou pela mão para tirá-los do Egito, pois aquele povo, o povo judeu, não permaneceu na aliança. O que quer dizer isso? Quer dizer que o povo judeu, por causa da sua desobediência, quebrou o pacto. Eles não se mantiveram fiéis, eles não perseveraram na aliança que firmaram com Deus. Eles simplesmente não conseguiram cumprir os mandamentos. E então Deus diz que não atentou para eles. Quer dizer,
Deus os entregou à vontade deles. Deus deixou, então, o povo da aliança fazer o que eles queriam. E então, é por isso que nós vemos, no Antigo Testamento, o povo judeu fazendo coisas terríveis. Nós vemos o povo judeu, às vezes, sacrificando seus filhos a Moloque. Nós vemos, às vezes, o povo judeu adorando Baal. Nós vemos o povo judeu matando os profetas. Você está entendendo? Por que eles estavam fazendo isso? Porque Deus, como eles não permaneceram na aliança, Deus não atentou para eles. Deus deixou que eles fizessem o que quisessem. Só que antes de Deus se afastar deles, antes de tudo isso, Deus fez uma promessa a eles. A promessa é que Deus faria uma nova aliança. Não é? Mas como é que seria essa nova aliança? Vamos olhar, pois nós estamos nela. Nós pertencemos a essa aliança. Vamos ver em que consiste essa nova aliança. Vamos olhar. Olha como o Senhor, ele nos ajuda e coloca tudo o que nós precisamos saber num versículo só. O que você precisa saber? O que é esta aliança, este pacto de Deus com os homens agora? No que ele consiste? Está aí. Como seria a nova aliança? Ela seria diferente da aliança que Deus fez com os judeus. Mas como ela seria? Está escrito aí no verso 10. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. E eu lhes serei Deus e eles me serão povo. Então entenda, tudo na nova aliança é novo e melhor, ok? Só que olha para a aliança que Deus propôs, para os termos da aliança. Esses são os termos da aliança. Os termos da aliança são o seguinte: Deus vai pôr as leis dele na mente e escrevê-la no coração de cada pessoa que fizer parte da aliança. Em primeiro lugar, entenda o que é que não existe nessa aliança. Do que ela não se trata. É importante fazermos isso. Deus não está aqui fazendo nenhuma promessa de prosperidade na terra. Deus não está fazendo nenhuma promessa de vitória. Deus não está prometendo cura de doenças. Deus não está prometendo a resolução de problemas de casamento, etc. Deus não está prometendo nada disso. O que é que Deus está prometendo para o povo da aliança? A coisa mais importante, aquilo que o judeu mais desejava, aquilo que o povo da antiga aliança mais ansiou. Porei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Quer dizer que Deus iria imprimir as leis da nova aliança na mente e no coração do povo da aliança. Seria algo absolutamente diferente da aliança do Sinai. Como é que era a aliança do Sinai? Onde foi que Deus gravou as leis lá no Sinai? Em tábuas de pedra. A lei do Sinai é completamente diferente. Lá no Sinai, a lei, os 10 mandamentos foram gravados em tábuas de pedras e guardadas dentro da Arca da Aliança. Ok? O que significa isso? Que a lei no Antigo Testamento era uma lei exterior. Ela não estava dentro do homem. Ela estava fora do homem. Era uma lei exterior, que o homem precisava sempre relembrar dela. Ela estava escrita ali, precisava sempre ser relembrada. Mas na nova aliança não é assim. O Senhor Deus diz que ele iria colocar as leis dele na mente e escrever no coração do seu povo. Seria uma aliança diferente. Para esse povo da nova aliança, a lei estaria gravada no coração, escrita no coração e na mente de quem
fizesse parte da aliança. Mas como é possível Deus fazer isso? Como é que Deus faz isso? Será que isso fica só na teoria mesmo? Será que é alguma coisa assim, simplesmente teórica? Não é? É óbvio que não. Deus está nos dando na nova aliança uma outra bênção que o povo da antiga aliança não tinha. Deus dá ao povo da nova aliança o seu Espírito Santo. Você entende que o povo da antiga aliança não tinha ajuda de cima, ajuda do alto, não tinha ajuda do bom Espírito de Deus na luta deles contra o pecado? Porém, esta bênção foi prometida lá nos dias do profeta Joel, e ela se cumpriu no dia de Pentecostes, e agora, o povo da nova aliança, quando crê no Salvador, ele recebe o Espírito Santo, e é o Espírito Santo, quando entra no homem, que grava no coração e na mente dele as leis da nova aliança. Eu quero que você, por um instante, né, vou em outro momento explicar isso com mais profundidade, pretendo fazê-lo, mas eu gostaria de citar pelo menos um versículo bíblico para nós entendermos como é que isso acontece. Como é que o Espírito Santo realiza isso? Para que você saiba se isso aconteceu com você. Pois nós devemos ser cuidadosos, irmãos, e saber que só está verdadeiramente numa aliança com Deus aqueles que têm a lei de Deus gravada na sua mente e escritas no seu coração. Então o texto que eu gostaria de mencionar está em Romanos, capítulo 2. Romanos 2, 29 está escrito: mas é judeu quem é no interior, e circuncisão é a do coração. Realizada por quem? Pelo Espírito. Não pela letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Vamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Havia o povo judeu. O povo judeu, na antiga aliança, eles tinham uma marca. Eles tinham algo no corpo deles, na carne deles, que provava que eles faziam parte da aliança com Deus. O que é que provava que um judeu fazia parte da aliança? A circuncisão. Espero que todo mundo saiba o que é. Quem não sabe, procura na internet, porque eu não gosto de ficar falando sobre esses assuntos desagradáveis aqui. Mas era a circuncisão a marca de que alguém fazia parte do povo judeu étnico, da nação judaica. Porém, o apóstolo Paulo aqui está dizendo que o judeu verdadeiro, que o verdadeiro israelita, não é aquele que realiza a cirurgia na carne, mas aquele que é judeu no coração, que faz parte do povo da aliança, porque este teve o seu coração circuncidado. Então, o Novo Testamento coloca nos seguintes termos a questão. Na antiga aliança, o sinal de que alguém fazia parte da aliança era a circuncisão da carne, certo? Na nova aliança, o sinal de que alguém faz parte da aliança que foi feita no Calvário é a circuncisão no coração. Então, esta lei gravada na mente e no coração representa o quê? O que é essa circuncisão espiritual realizada pelo Espírito Santo? É a bênção do novo nascimento. É a bênção da regeneração. É isso que mostra, é isso que prova que este é ou não povo da aliança de Deus. Ele teve um coração transformado pelo poder do Espírito Santo. Veja como Paulo diz isso. Mas é judeu quem o é no interior. E circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito, não pela letra. Todas as vezes que o santo apóstolo
Ele fala de letra, ele está fazendo referência às letras das tábuas de pedra, lá dos 10 mandamentos. Então ele está dizendo que a verdadeira circuncisão não procede dos 10 mandamentos, não procede da guarda dos 10 mandamentos e tentar guardar a lei dos 10 mandamentos. O que ele precisa é de uma circuncisão do coração, realizada pelo Espírito Santo. Isso é o que traz o indivíduo verdadeiramente para a nova aliança. E isso é dado gratuitamente a todo aquele que crê no Filho de Deus. Este recebe o Espírito Santo, se torna uma nova criatura e ele se torna então participante do povo da aliança. Louvado seja Deus. Essa é a prova. A lei é gravada na mente e no coração. O Espírito Santo é quem vai ser o instrutor dele, o ensinador dele. O Espírito Santo é que vai iluminá-lo para compreender as Escrituras. E uma pessoa que tem o coração circuncidado, ele deseja conhecer a palavra. E a palavra é então gravada no coração dele. Mas veja que é esse povo, o povo que foi circuncidado pelo Espírito Santo, o verdadeiro povo de Deus. Vê aí no final do verso 10. Ele diz: porei as minhas leis na sua mente, as escreverei no seu coração, e eu lhes serei Deus, e eles me serão povo. Irmãos, desde a criação do homem, este sempre foi o anelo de Deus. Deus sempre quis, sempre desejou ter um povo especial para si. Um povo como possessão especial. E na antiga aliança, Deus diz isso sobre Israel, que Israel era esse povo especial. Porém, agora no novo pacto, Deus dirige esta bênção não mais para o povo judeu, mas para a igreja de Cristo. Por isso ele diz: eu serei seu Deus. Ou seja, Deus se torna seu Pai. Deus não é mais aquele Deus que não deixava você subir no monte, não é mais aquele Deus que você não podia ter acesso a ele porque a cortina estava fechada. Não. Muda-se completamente. Deus se torna o seu Deus e você se torna povo dele. Não mais baseado nas leis gravadas nas tábuas de pedra, mas as leis agora são aquelas que o Espírito Santo imprime no seu coração. E este povo de Deus, ele ouve a voz de Deus. Como? Mediante a palavra de Deus. E este povo de Deus, aquele que é povo de Deus, ele também fala com Deus. De verdade mesmo. Mas como que se fala com Deus? Orando, irmãos. Não é? Essa é uma outra bênção da nova aliança. Na antiga aliança, o homem poderia entrar lá de peito aberto, falar: dá licença, sacerdotes aí, que eu vou entrar no Santo dos Santos que eu quero falar com Deus. Ele podia? Não, primeiro que eles não iam nem deixar ele entrar. Mas se por acaso o homem fosse muito ousado e entrasse, ele não ia sobreviver para contar a história. Deus simplesmente não aceitava. Havia uma separação entre o homem e Deus. Porém agora, irmãos, o próprio Deus que no Sinai ordenou ao povo que mantivesse distância, Deus, lá no dia da instituição da primeira aliança no Monte Sinai, disse o seguinte: se até um animal tocar no monte, vai morrer. Ninguém é para subir, só vai subir Moisés. Quem tocar no monte morre. Ou seja, o que Deus estava dizendo? Não se aproximem, se afastem, se mantenham longe. Por quê? Por causa do pecado do homem. Deus odeia, abomina o pecado. Só que depois que a antiga aliança saiu de vigência e entrou a nova aliança, o que aconteceu? Aquele véu fechado foi aberto. E agora nós vemos que depois que o cordeiro foi imolado e o véu rasgado, e Jesus subiu ao céu e fez expiação por nós diante de Deus, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o próprio Deus nos chama para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Hoje, qualquer pessoa de qualquer nação,
seja criança, seja adulto, um ancião, uma pessoa num leito de hospital à beira da morte, todos podem entrar no santuário. Veja como a nova aliança é nova e melhor. Na antiga aliança não existia este benefício, este privilégio, irmãos. Veja como a nova aliança é diferente da antiga. Deus quer agora se relacionar com o homem pessoalmente, intimamente, como um pai se relaciona com o filho. E mais, uma outra bênção que procede da nova aliança, está aí no verso 11, já caminhando para o nosso encerramento, sexto ponto do nosso estudo. Versículo 11. Também citando aqui o profeta Jeremias. Ninguém terá de ensinar ao próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Na história do povo de Israel, o conhecimento que eles tiveram de Deus foi dado de modo progressivo e fragmentado. Não é? A Bíblia ela contém uma revelação progressiva. A Bíblia não caiu do céu inteira. Ela foi escrita por partes, num período de 1.600 anos, por em torno de 40 escritores. Então, ela é que nos fornece o conhecimento de Deus, sobre a pessoa de Deus. Quem é Deus? Quem é o Deus da aliança? Quem é o Deus da Bíblia? Mas os israelitas lá no deserto, eles não tinham este conhecimento de Deus. Tá certo? E houve, inclusive, momentos na história de Israel que a ignorância deles com relação a Deus era, no mínimo, assustadora. Houve um tempo que depois que esta geração saiu do Egito e passou pelo Sinai, morreu Josué, morreu Moisés. Depois que essa geração morreu, é dito em Juízes 2:10, que surgiu em Israel uma geração que não conhecia o Senhor. Mas eles continuaram lá, cumprindo as liturgias, continuaram com os sacerdotes, continuaram lendo a lei, cumprindo a lei, só que eles não conheciam o Senhor. Eles não tinham a menor ideia de quem Deus era. Né? E a nova aliança, irmãos, traz para nós algo maravilhoso. Porque é dito que do povo da aliança, de o povo que estará na nova aliança, o povo que está na aliança agora, ninguém precisa ensinar a alguém que está na aliança sobre a existência de Deus, quem é Deus, porque todos que receberam o Espírito de Deus sabem quem Deus é. Vocês entendem? A profecia diz o seguinte, que todos me conhecerão desde o menor até o maior. Se uma criança tiver seu coração circuncidado e conhecer a Deus, e o Espírito Santo for lá e pôr na mente, no coração dele as leis de Deus, ele conhece a Deus. Ninguém vai precisar ensinar para ele sobre Deus. Não é? Se um ancião que passou 90 anos na ignorância, teve o coração transformado pelo poder sobrenatural do Espírito, essa pessoa, ela conhece a Deus, porque o Espírito de Deus está nela. Você entende? Então, essa é uma bênção que decorre da nova aliança. Essa bênção de termos o Espírito de Deus em nós e de, portanto, conhecermos a Deus, sabermos quem Deus é, conhecermos o caráter do nosso Deus. Em sétimo lugar, mais uma bênção da nova aliança. Verso 12, por favor, a remissão dos pecados. Veja mais uma vez como a nova aliança é melhor. Estou até me cansando de dizer isso. Tá? Pois serei misericordioso para com suas obras más e não me lembrarei mais dos seus pecados. Irmãos, a nova aliança trouxe o perdão. Algo que a antiga aliança nunca pôde dar. Você entende o quão importante é o perdão? Você entende que céu e inferno dependem de perdão? Você foi perdoado, você vai para o céu. Você não foi perdoado, você vai para o inferno. Que não tem conversa, que não importa quem você foi. Tudo, o que importa é se você recebeu de Deus perdão dos seus pecados ou não. Certo?
Então, o escritor de Hebreus está nos mostrando isso aqui. Tudo na nova aliança é novo e é melhor. Na antiga aliança não tinha perdão. A Bíblia diz claramente em Hebreus 10:4, folhe a sua Bíblia e abre Hebreus 10:4. Veja o que a Bíblia diz dos sacrifícios da antiga aliança. Diz assim: pois é impossível que o sangue de touros e de bodes apague pecados. É impossível que um sangue de touro e de bodes apague pecados. O que o sangue de touros e bodes fazia? Cobria provisoriamente o pecado. E esses pecados da antiga aliança eram anualmente lembrados, relembrados. E então o que acontecia? Tinha o dia do perdão. No dia do perdão, um bode era morto. O sumo sacerdote levava o sangue desse bode para dentro do Santo dos Santos, aspergia o propiciatório. Para quê? Para cobrir provisoriamente os pecados do povo por mais um ano. Dali um ano ele tinha que fazer isso de novo, no outro ano de novo, e por séculos e séculos estes pecados continuaram apenas sendo cobertos com sangue de touros e bodes, que cobriam provisoriamente os pecados. Esses pecados permaneciam, eles não eram apagados. Eles nunca eram definitivamente perdoados por Deus e eram relembrados anualmente. Você queria ter vivido num tempo assim? Eu não. Mas na nova aliança como é que é? Abre, por favor, Hebreus 9:15. Está tudo em Hebreus, está fácil. Hebreus 9:15, vamos ver como é que é. Por isso ele é mediador de uma nova aliança, para que, tendo sofrido a morte, para a redenção das transgressões cometidas, quando? Sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então saiba que todas as pessoas que viveram no Antigo Testamento, todas as pessoas, pelos séculos e séculos, que ofereceram sacrifícios de sangue com os sacerdotes humanos, oferecendo touros, bodes, cordeiros, lá do Antigo Testamento, sabe quando foi que eles obtiveram o perdão final dos seus pecados? No dia que Cristo morre na cruz. Louvado seja Deus. Então Jesus morreu e perdoou pelo sacrifício dele os pecados dos crentes da antiga aliança. Você entendeu? E perdoou também definitivamente os pecados dos crentes da nova aliança. Ele diz: os chamados recebem a promessa da herança eterna. Então, ele diz o seguinte: aqueles que já morreram, e morreram crendo em Cristo, que ofereceram sacrifícios, que se consideraram pecadores, esses receberam o perdão definitivo no dia da morte de Cristo. E os que receberão depois, os chamados, são aqueles que iriam receber depois, no futuro, o perdão. Por isso eles são chamados, o termo aqui é chamados. Por quê? Como? Como é que Deus chama a pessoa? Ele chama pelo Evangelho. A pessoa se sente pecadora, debaixo do fardo do pecado, culpada pelo pecado, temendo pelo julgamento de Deus, sabendo que Deus odeia pecado, ela quer perdão, ela quer salvação, e ela é chamada pelo Evangelho. Ela creu, ela recebe o perdão de todos os seus pecados passados, presentes e futuros. Tudo procede lá da cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Aleluia, irmãos. É na nova aliança apenas que pecados são definitivamente perdoados. Certo? E qual é a promessa de Deus aí? Volte ali em Hebreus 8:12. Olha a promessa que Deus faz. Preste atenção, irmão. Ele diz: pois serei misericordioso para com suas obras, mas e não me lembrarei mais de seus pecados. Sabe qual é a base do perdão? Por que Deus perdoa? A razão, a base, é a misericórdia de Deus. Sabe o que é misericórdia?
Deus simplesmente sentiu pena de você. Deus sentiu pena. Sentiu pena de ver você vivendo uma vida sem Deus, sem Cristo, sem salvação, caminhando para o inferno, cego, surdo, sem acreditar em nada. Deus sentiu pena. Por isso que a misericórdia dele é a base. Só que ele não nos trata como pessoas que não fizemos nada. Ele diz, eu serei misericordioso com as suas obras, mas Deus diz, vocês eram pecadores. Só que preste atenção no final do versículo. Não me lembrarei mais de seus pecados. Você sabe o que significa isso? Lá no Antigo Testamento não existia isso. Lá os pecados eram lembrados todo ano no dia da expiação. Na Nova Aliança, como é que funciona? Você foi arrependido diante de Deus e confessou seus pecados estão perdoados para sempre. E como é que Deus te vê? Como alguém que nunca cometeu pecado antes. Porque o perdão fornecido por Cristo nos traz o perdão e a justificação. Louvado seja Deus. Então é Deus quem garante isso. Por isso você pode viver sua vida e você pode morrer em paz. Se você crê no Salvador crucificado, Deus garante, seus pecados não serão lembrados. Você vai entrar no céu e ao invés de ver um Deus em ira contra você, você vai encontrar um Pai chamando você para entrar. Aleluia. E eu quero finalizar aqui, irmãos, no verso 13, quando o escritor de Hebreus nos explica um ponto bastante importante. Verso 13 é o versículo que diz que a nova aliança substitui a antiga. Ele diz, ao dizer esta aliança é nova, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhece está perto de desaparecer. Então foi o próprio Deus quem disse que faria uma nova aliança. E quando Deus disse isso, 600 anos antes de Jesus vir, Deus já tornou naquela época antiquada a antiga aliança. E é por isso que ele diz, ao dizer esta aliança é nova, quando Deus proclama que chegaria uma aliança nova, o próprio Deus torna antiquada a que estava em vigor. Então, o próprio Deus foi quem fez isso. Então, quando um pregador vem e diz para você que a velha aliança passou, é porque Deus disse isso em sua palavra. O mesmo Deus que garante que não vai mais se lembrar dos seus pecados, é o Deus que diz que a antiga aliança se tornou antiquada, e ele diz, perto está de desaparecer. Por quê? A profecia foi feita 600 anos antes da primeira vinda de Cristo. Só que imagine, por um instante imagine, quão difícil para um judeu do primeiro século seria entender que a aliança do Sinai tinha terminado. Que 4.000 anos de tradição havia acabado. Simplesmente. Jesus havia instituído uma nova aliança, aquela outra ficou para trás. Isso é difícil para eles. Mas eu estou achando que está mais difícil para os evangélicos de hoje entender isso. Você precisa entender isso. A velha aliança, ela passou. Ela não está mais em vigor. Deus instituiu uma aliança nova e a outra se tornou antiquada, obsoleta, inútil. E nós precisamos sempre fazermos isso, irmãos. Compararmos a antiga com a nova para enxergarmos os benefícios. Eu vou ser bem rapidinho aqui. E aí eu encerro. É a minha conclusão. Eu quero só que você note, através dos contrastes, através das comparações, o quanto a nova aliança é melhor. Veja, a antiga aliança era restrita a um povo, o povo judeu. Ok? E a nova aliança? Estendida a todos os povos da terra. Vê como ela é melhor? Na antiga aliança, a lei era exterior, eram as tábuas de pedra, gravadas pelo dedo de Deus e guardadas dentro da arca. E na nova aliança? O Espírito Santo põe a lei dentro do seu coração e te ajuda a
obedecê-la. Na antiga aliança, o Espírito Santo não foi dado ao povo para auxiliá-los a obedecer a lei do Sinai. Na nova aliança, o Espírito Santo foi derramado sobre o povo da aliança. Para quê? Para nos ajudar, irmãos, a obedecer aos termos da aliança. Quarto ponto. Na antiga aliança, o véu estava fechado e o povo impedido de ir a Deus. E na nova aliança, o véu está rasgado e Deus está nos chamando para entrar. Quinto, na antiga aliança, os pecados eram provisoriamente cobertos com o sangue de touros e bodes. Na nova aliança, o pecado foi definitivamente perdoado e esquecido mediante um único sacrifício de um cordeiro perfeito que ofereceu a si mesmo lá na cruz do Calvário. Através daquele sangue, todos os nossos pecados estão perdoados e não serão mais lembrados por toda a eternidade. Aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. E sexto e último, e o ponto principal é o seguinte. Presta atenção. Mesmo que você ou eu recebêssemos 1000 vidas para tentar obedecer perfeitamente a Deus, sabe qual seria o resultado final? Você ia fracassar miseravelmente, igual o povo hebreu fracassou na antiga aliança. Certo? Por isso que no plano eterno de Deus, ele decidiu, em vez de te dar 1000 vidas, o que ele decidiu nos dar? Ele decidiu nos dar Jesus Cristo. Você entende? Ele nos deu o seu próprio Filho para nos libertar de toda a antiga lei e nos dar uma nova e melhor aliança, baseada sob melhores promessas. Quão maravilhosas, quão benditas, quão gloriosas, quão intermináveis, quão indescritíveis são as promessas da nova aliança. Eu estou doido para fazer um culto só para falar das promessas. Tudo isso recebemos por causa de Jesus Cristo. Nenhum mérito nosso, só temos obras más. Mas graças a Deus pelo Cordeiro que foi imolado. Aleluia. Feche seus olhos, glorifique o Senhor. Pai, nós te louvamos mais uma vez, adoramos o teu nome, te glorificamos, Senhor, pela graça, meu Deus, que tem nos dado ao adentrarmos neste assunto e irmos tão fundo e entendermos estas coisas. Pois verdadeiramente damos louvores ao teu nome, pois tu, Senhor, oculta essas coisas dos sábios e dos inteligentes e os revela aos pequeninos. Pois quem somos nós para estarmos, ó Deus, anunciando coisas tão elevadas assim? Damos graças a Deus pelo culto, pela bênção derramada sobre nós, por aqueles que estão também nos assistindo pela internet, por aqueles que no futuro, pela graça de Deus, haverão também de ouvir este culto. Concede-nos a tua misericórdia. Senhor, grava estas palavras, grava a tua lei em nosso coração pelo Espírito. Pedimos no nome de Jesus. Amém.